38 da Revista de Edimburgo, janeiro de 1815. Artigo 13. Ensaio sobre o extraordinário renascimento da magia inglesa e outros, de John Waterbury, Lord Portishead, com um relato da magia feita na recente Guerra Peninsular por Jonathan Strange, mago efetivo de Sua Graça o Duque de Wellington, Londres, 184, John Murray. Como valioso assistente e confidente de Mr. Norrell e amigo de Mr. Strange, Lord Portishead está admiravelmente qualificado para escrever a história dos recentes eventos de magia, pois esteve no centro de muitos deles. Todas as realizações de Mr. Norrell e Mr. Strange foram amplamente debatidas em jornais e revistas, mas a compreensão dos leitores de Lord Portishead será bastante ampliada com o relato que se lhes oferece na íntegra. Os admiradores mais entusiásticos de Mr. Norrell querem nos fazer acreditar que ele chegou a Londres na primavera de 1807, plenamente formado como o maior mago da Inglaterra e o primeiro fenômeno desta era. Mas evidencia-se no relato de Portishead que tanto ele como Strange só se tornaram mais seguros e hábeis após começos bastante experimentais. Portishead não se furta a mencionar tanto seus fracassos como seus êxitos. O quinto capítulo contém um relato tragicômico do debate interminável que mantiveram com a cavalaria de guarda e que foi iniciado em 1810. Quando um dos generais teve a original ideia de substituir os cavalos da cavalaria por unicórnios. Dessa forma, esperava-se conceder aos soldados o poder de ferir com chifres o coração dos franceses. Lamentavelmente, esse excelente plano nunca foi levado a cabo, pois longe de encontrarem unicórnios em número suficiente para a utilização da cavalaria, Mr. Norrell e Mr. Strange ainda estavam por descobrir um deles que fosse de valor mais dúbio e a segunda parte do livro de Sua Senhoria, em que abandona a descrição e se põe a estabelecer regras para identificar o que é e o que não é a magia inglesa respeitável. Em outras palavras, o que se pode chamar de magia branca e magia negra. Nada há de novo aqui, caso o leitor deitasse os olhos nos trabalhos dos recentes comentadores da magia. Começaria a perder uma curiosidade uniforme começaria a perder uma curiosa uniformidade de opinião. Todos repetem a mesma história e todos usam os mesmos argumentos para formular conclusões. Talvez tenha chegado o momento de indagar por que isso ocorre. Em todos os outros ramos do conhecimento, nosso entendimento se alarga por meio de oposições e debates racionais. Direito, teologia, história e ciência, todos apresentam várias facções. Por que então na magia nada ouvimos senão os mesmos argumentos desgastados? É de se perguntar por que afinal se dar ao trabalho de argumentar se todos já parecem convencidos das mesmas verdades. Essa mesmice árida é particularmente evidente em recentes relatos da história da magia inglesa, que a cada repetição tornam-se mais excêntricos. Há 8 anos, o autor destas linhas publicou uma história do Rei Corvo para crianças, uma das mais perfeitas no gênero. Ela transmite ao leitor uma sensação vívida da fantasmagoria e do prodígio da magia de John Nusk Glass. Portanto, porque agora tem ele pretensões a crer que a verdadeira magia começou no século XVI com Martin Pale? No sexto capítulo de Ensaio sobre o extraordinário renascimento da magia inglesa e outros, ele afirma que Pale dispôs-se intencionalmente a extirpar da magia inglesa seus elementos mais negros. Não se esforça, porém, para apresentar uma prova dessa reivindicação extraordinária, o que é uma coisa boa visto não existirem provas. Segundo a concepção atual de Portishead, a tradição iniciada com Pale foi desenvolvida mais perfeitamente por Hickman, Lancaster, Gilbert, Belazes et al., os que denominamos magos argênteos.
e agora alcançou seu glorioso apogeu com Mr. Norrell e Mr. Strange. É de certo uma concepção que exigiu de Mr. Strange e Mr. Norrell muito trabalho para perpetrar. Mas é simplesmente inútil. Martindale e os magos argênteos nunca pretenderam assentar as fundações da magia inglesa. Em cada encantamento que registraram, em cada palavra que escreveram, tentavam recriar a gloriosa magia de seus predecessores, que denominamos magos da Era de Ouro, ou Áureos. Thomas Godbless, Ralph de Stokesay, Catherine de Winchester e, sobretudo, John Nusk Glass. Martindale foi devotado seguidor desses magos. Jamais cessou de lamentar ter nascido 200 anos fora de seu próprio tempo. Uma das características mais extraordinárias do nascimento da magia inglesa tem sido o tratamento dispensado a John Nusk Glass. Nos dias de hoje, seu nome parece ser invocado tão somente para ser ultrajado. É como se Mr. Davy e Mr. Faraday e tantos outros grandes cientistas tivessem a obrigação de iniciar suas palestras expressando desdém e aversão por Isaac Newton, ou como se nossos eminentes médicos tivessem de preceder cada anúncio de uma nova descoberta em medicina com uma descrição da iniquidade de William Harvey. Lord Portishead dedica um longo capítulo do livro à tentativa de provar que John Nuskglass não é, como se supõe comumente, o fundador da magia inglesa, visto que antes dele existiram magos nestas ilhas. Não nego. O que nego com muita veemência é que tenha havido uma tradição de magia na Inglaterra antes de John Nuskglass. Examinemos esses primeiros magos que Portishead considera tão importantes. Quem foram eles? José de Arimateia foi um deles, um mago que veio das Terras Santas e plantou uma árvore mágica para proteger a Inglaterra do mal, mas não me consta que tenha permanecido tempo suficiente para ensinar suas habilidades a nenhum habitante. Merlin foi outro, mas sendo gaulês por parte de mãe e infernal por parte de pai, dificilmente servirá como padrão dessa magia inglesa respeitável que Portishead, Norrell e Strange almejam. E quem foram os discípulos e seguidores de Merlin? Somos incapazes de nomear um que seja? Não. Ao menos uma vez a opinião vigente é a correta. A magia esteve por muito tempo extinta nestas ilhas, até John Nuskglass vir do Reino Encantado e estabelecer seu reino na Inglaterra do Norte. Ao que parece, Portishead teve algumas dúvidas sobre isso, e antecipando-se a possibilidade de seus argumentos não convencerem os leitores, pôs-se a provar que a magia de John Nuskglass era inerentemente maligna. Mas os exemplos que escolheu estão longe de sustentar essa conclusão. Examinemos um deles. Todo mundo já ouviu falar dos 4 bosques mágicos que circundavam Newcastle, a principal cidade de John Nuskglass. Tinham por nome Greyton Asmodee's Citadel, Petty, Egypt e Serlo's Blessing. Mudavam de lugar para lugar e sabe-se que, de quando em quando, engoliam pessoas que se aproximassem da cidade com a intenção de fazer mal aos habitantes. Por certo, a ideia de bosques canibais parece-nos sinistra e horrível, mas não existem indícios de que os contemporâneos de John Nuskglass assim a considerassem. Tratava-se de uma época violenta. John Nuskglass era um rei medieval e agia como tal para proteger sua cidade e seus cidadãos. Por vezes é difícil chegar a uma conclusão sobre a moralidade das ações de John Nuskglass, uma vez que seus motivos eram muito obscuros. Ninguém sabe porque em 1138 ele causou o desaparecimento da lua no céu e a fez percorrer todos os lagos e rios da Inglaterra. Não sabemos por que em 1202 indispôs-se com o inverno e o baniu do reino, de forma que por 4 anos a Inglaterra do Norte desfrutou de um verão ininterrupto. Tampouco sabemos porque durante 30 noites consecutivas em maio e junho de 1345, todos os homens, mulheres e crianças do reino sonharam que se reuniam numa planície vermelha escura debaixo de um céu dourado claro, para construir uma elevada torre negra. Trabalhavam todas as noites e acordavam de manhã em suas próprias camas, totalmente exaustos.
O sonho apenas cessou de afligi-los quando, na 30ª noite, a torre e as fortificações foram concluídas. Em todas essas histórias, mas em especial na última, temos a sensação da ocorrência de grandes eventos, sem, no entanto, saber o que poderiam ser. Vários estudiosos conjecturaram que a elevada Torre Negra situava-se na porção do inferno que Uskglass supostamente arrendara de Lúcifer, e que Uskglass construía uma fortaleza a fim de levar a cabo uma guerra contra os inimigos no inferno. Contudo, Martin Pale pensava de maneira diferente. Acreditava existir uma ligação entre a construção da torre e o aparecimento da peste negra na Inglaterra 3 anos mais tarde. O reino de Uskglass na Inglaterra do Norte foi muito menos atingido pela doença do que seus vizinhos do sul, e Pale acreditava que isso devia-se ao fato de Uskglass ter construído uma espécie de defesa contra ela. Mas, de acordo com um ensaio sobre o extraordinário renascimento da magia inglesa, não temos o direito de nem mesmo nos perguntar sobre tais coisas. De acordo com Mr. Norrell e Lord Portishead, o mago moderno não deve se ocupar de coisas que se pode apenas parcialmente compreender. Mas eu afirmo que é justamente porque essas coisas são compreendidas apenas parcialmente que devemos estudá-las. A magia inglesa é a casa estranha que nós, magos, habitamos. Está construída sobre fundações que John Uskglass sedimentou e que ignoramos por nossa própria conta e risco. Deveriam ser estudadas e sua natureza compreendida, de forma que pudéssemos saber o que podem e o que não podem sustentar. Caso contrário, aparecerão fendas que deixarão penetrar ventos, só Deus sabe vindos de onde. Os corredores levar-nos-ão a lugares a que nunca pretendemos ir. Em conclusão, o livro de Portishead, conquanto contenha muitas coisas excelentes, é um ótimo exemplo de contradição insana que habita o coração da magia inglesa moderna. Nossos magos mais proeminentes afirmam sem cessar sua intenção de apagar da magia inglesa todos os indícios e vestígios de John Uskglass. Mas como será isso possível se é a magia de John Uskglass que praticamos? 39. Os Dois Magos. Fevereiro de 1815. De todos os artigos já publicados em A Revista de Edimburgo, esse foi de longe o mais controverso. No fim de janeiro, de uma ponta a outra do país, parecia quase não haver homem ou mulher instruídos que não o tivessem lido e sobre ele formado uma opinião. Embora não assinado, todo mundo sabia quem era o autor. Strange. Ah, sim, por certo, de início, alguns hesitaram e chamaram a atenção para o fato de que Strange fora tão criticado como Norrell. Talvez mais, mas amigos dessas pessoas as julgaram muito tolas. Não era Jonathan Strange, afinal, conhecido por ser justamente um tipo contraditório e caprichoso, capaz de publicar uma crítica a si mesmo? E não declarar o autor ser um mago? Quem mais poderia ser? Quem mais falaria com tamanha autoridade? Quando Mr. Norrell chegou a Londres, suas opiniões pareceram bastante novas e nem um pouco excêntricas. Desde então, porém, as pessoas se acostumaram a elas e ele não parecia mais do que refletir sua época ao afirmar que a magia, assim como os oceanos, deveria aceitar ser governada por ingleses. Suas fronteiras seriam demarcadas e tudo o que não fosse facilmente compreensível por damas e cavaleiros modernos, o reinado de 300 anos de John Uskglass, a estranha e inquietante história de nossas relações com os seres mágicos, poderia ser convenientemente abolido. Agora, Strange virara de ponta cabeça a visão norrellita da magia. De súbito parecia que tudo o que se aprendera na infância sobre o desvario da magia inglesa ainda era verdadeiro e mesmo hoje em caminhos havia muito esquecidos. Atrás do céu, no outro lado da chuva, John Uskglass estaria cavalgando em companhia de homens e seres mágicos. A maior parte das pessoas achava que a parceria entre os dois magos deveria ser desfeita. Em Londres, corria o boato de que Strange estivera na Praça Hanover e que os criados não o deixaram entrar.
E outro boato corria contraditório, segundo o qual Strange não fora à Praça Hanover, mas que Mr. Norrell ficara sentado noites e dias na biblioteca, à espera do discípulo, importunando os criados a cada 5 minutos pedindo que fossem à janela ver se ele estava chegando. Num domingo à noite, no início de fevereiro, Strange por fim visitou Mr. Norrell. Isso era verdadeiro, pois dois cavalheiros a caminho da igreja St. George na Praça Hanover o viram de pé na escadaria da casa. Viram a porta se abrir, Strange falar com o criado e ser convidado a entrar imediatamente, como se havia muito o aguardassem. Os dois cavalheiros continuaram em direção à igreja, onde logo contaram aos amigos nos bancos adjacentes o que haviam visto. 5 minutos depois, um jovem esguio de expressão angelical chegou à igreja. Pretextando orar, sussurrou que tinha acabado de falar com alguém que estava apoiado na janela do primeiro andar da casa vizinha, a de Mr. Norrell, e que essa pessoa acreditava ter ouvido Mr. Strange arengar ao mestre. 2 minutos depois, noticiava-se em toda a igreja que os dois magos tinham se ameaçado mutuamente com uma espécie de excomunhão por meio de magia. A missa começou, e vários fiéis foram vistos contemplando ansiosamente as janelas, como se curiosos em saber por que as aberturas dos prédios eclesiásticos ficavam sempre situadas nas alturas. Cantou-se um hino com acompanhamento do órgão e algumas pessoas disseram posteriormente que, em meio à música, ouviram fortes rebombos de trovões, um inequívoco sinal de distúrbios mágicos. Mas outras pessoas afirmaram que tudo não havia passado de imaginação. Todas essas versões teriam causado grande surpresa aos dois magos, que nesse momento estavam na biblioteca de Mr. Norrell. Em pé, calados, olhando-se atentamente. Strange, que por uns dias não vira o preceptor, espantou-se com sua aparência. O rosto estava abatido e o corpo encolhido. Parecia 10 anos mais velhos. Vamos nos sentar, senhor? Disse Strange. Puxou uma cadeira à frente. Puxou uma cadeira para a frente e Mr. Norrell se retraiu com a brusquidão do movimento, como se estivesse esperando que Strange fosse lhe desferir um golpe. Logo, porém, refez-se o suficiente para se sentar. Strange também não se sentia muito à vontade. Nos últimos dias perguntara a si mesmo repetidas vezes se tinha sido justo ao publicar a resenha e repetidamente chegara à conclusão de que sim. Resolvera que a atitude acertada a tomar era a de uma dignificada superioridade moral, atenuada por uma quantidade bastante moderada de escusa. Mas agora que estava sentado outra vez na biblioteca de Mr. Norrell, não achava fácil encarar o preceptor. Seu olhar se fixava numa curiosa sucessão de objetos, uma pequena estatueta de porcelana do Dr. Martin Vale, a maçaneta da porta, a unha do próprio polegar, o pé do sapato esquerdo de Mr. Norrell. Mr. Norrell, por seu turno, não desviou os olhos do rosto de Strange nenhuma vez. Após alguns instantes de silêncio, os dois homens falaram ao mesmo tempo. Depois de ter sido tão generoso comigo, começou Strange. O senhor pensa que estou zangado? Começou Mr. Norrell. Os dois fizeram uma pausa e, a seguir, Strange indicou que Mr. Norrell continuasse. O senhor pensa que estou zangado, disse Mr. Norrell, mas não estou. O senhor pensa que não sei, porque fez o que fez, mas sei. O senhor pensa que se entregou de corpo inteiro àquele artigo e que todos na Inglaterra agora o entendem. Será que entendem? Não. Entendi o senhor antes de escrever uma só palavra. Fez uma pausa e seu rosto se contraiu, como se esforçando para dizer algo muito íntimo. O que o senhor escreveu, escreveu para mim, só para mim. Strange abriu a boca para objetar essa conclusão surpreendente, mas após refletir um pouco, deu-se conta de que talvez fosse verdade. Ficou calado. Mr. Norrell continuou. Acredita realmente que nunca sentiu o mesmo?
o mesmo anelo que sente? É a magia de Jonas Glass que praticamos. Claro que sim. Que mais poderia ser? Digo-lhe, houve momentos quando eu era jovem em que teria feito qualquer coisa, suportado qualquer coisa para encontrá-lo e me lançar a seus pés. Tentei invocá-lo. Ah, o ato de um homem muito jovem e muito tolo, tratar um rei como lacaio. Convocá-lo para vir conversar comigo, considero uma das circunstâncias mais felizes de minha vida. Eu ter fracassado. Depois tentei encontrá-lo usando os antigos encantamentos de eleito. Nem sequer fiz que funcionassem. Toda a magia de minha juventude foi desperdiçada na tentativa de encontrá-lo. Por 10 anos não pensei em outra coisa. O senhor nunca me disse isso. Mr. Norrell suspirou. Desejava evitar que o senhor cometesse o mesmo erro. Ergueu as mãos num gesto de impotência. Mas, pelo que disse, Mr. Norrell, isso se deu há muito tempo, quando era jovem e inexperiente. O senhor é hoje um mago diferente e me encoraja a não ser um assistente medíocre. E se tentássemos novamente? Não é possível encontrar um mago tão poderoso, a menos que ele deseje ser encontrado, afirmou Mr. Norrell, categórico. Inútil tentar. Pensei que ele se importa com o que acontece. Pensa que ele se importa com o que acontece com a Inglaterra? Pois lhe digo que não. Ele nos abandonou há muito tempo. Abandonou? Replicou Strange, franzindo o senho. Essa é uma palavra bastante dura. Presumo que anos de decepção naturalmente levariam alguém a esse tipo de conclusão, mas existem inúmeros relatos de pessoas que viram John Nask Glass muito tempo depois de supostamente ele haver deixado a Inglaterra. A filha do luveiro de Newcastle, 88ª nota. O fazendeiro do condado de York, 89ª nota. O marinheiro basco, 90ª nota. Mr. Norrell emitiu um débil som de irritação. Rumores e superstição. Mesmo que as histórias fossem verdadeiras, o que estou longe de admitir, jamais compreendi como podiam saber que a pessoa que viram era Jonas Glass. Não existe um retrato dele. Dois de meus exemplos, a filha do luveiro e o marinheiro basco, na verdade, não o identificaram como Husk Glass. Viram um homem de roupa preta e outras pessoas lhe disseram mais tarde que era Jonas Glass, mas é com efeito de pouquíssima importância se ele voltou ou não nesta ou naquela época, ou se foi visto por esta ou aquela pessoa. Resta o fato de que, quando abandonou o trono e partiu da Inglaterra, levou consigo o melhor da magia inglesa. Daquele dia em diante, ele começou a declinar. Por certo, isso em si não bastaria para caracterizá-lo como nosso inimigo? Creio que o senhor está familiarizado com o fenecimento de um bosque encantado de Watership. 91ª nota. Não, não o conheço, retrucou Strange. Lançou a Mr. Norrell um olhar penetrante que parecia dizer que não o lera pelo motivo habitual. Mas admito, desejaria que o senhor me tivesse falado sobre essas coisas antes. Talvez eu tenha errado em privá-lo tanto de meus juízos, disse Mr. Norrell, entrelaçando os dedos. Estou quase certo de que errei, mas há muito concluí que os melhores interesses da Grã-Bretanha foram servidos pelo silêncio absoluto sobre tais assuntos, e é difícil se livrar de hábitos antigos, mas de certo o senhor percebe a tarefa que se nos apresenta, não é, Mr. Strange? A sua e a minha. A sua e a minha? A magia não pode contar com o obséquio de um rei que já não se importa com o que acontece com a Inglaterra. Precisamos libertar os magos ingleses da dependência dele. Temos de fazê-los esquecer Jonas Glass, tão completamente como ele nos esqueceu. Strange meneou a cabeça, franzindo o senho. Não. A despeito de tudo o que o senhor afirma, a mim me parece que Jonas Glass ainda se situa no coração da magia inglesa e que o ignoramos por nossa conta e risco. Talvez, no fim, resulte que eu esteja errado. Nada é mais provável. Mas, sendo um ponto de importância tão vital que a magia inglesa, para a magia inglesa, preciso tirar minhas próprias conclusões. Não pense que eu seja ingrato, senhor, mas creio que o período de nossa colaboração acabou. Parece-me que somos muito diferentes. Ah! Exclamou Mr. Norrell. Já intuía isso. Fez um gesto de rejeição.
Mas que importância tem? Somos magos. Esse é o meu ponto de partida e de chegada e também o seu ponto de partida e de chegada. É tudo o que nos interessa. Se deixar esta casa hoje para seguir seu próprio caminho, com quem conversará? Como estamos conversando agora, não há ninguém. Estará muito sozinho, quase em tom de súplica, murmurou. Não faça isso. Strange fitou o mestre perplexo. Não esperara por isso. Longe de ter levado Mr. Norrell a um acesso de fúria, a resenha de Strange parece ter quase provocado uma explosão de honestidade e humildade do mago. Nesse momento pareceu a Strange razoável e propício voltar à tutela de Mr. Norrell, mas foi só por orgulho e pela consciência de que de certo ele sentiria de modo diferente dali 1 ou 2 horas que disse: Sinto muito, Mr. Norrell, mas desde que voltei da Península Ibérica não me parece mais correto denominar-me seu discípulo. Senti como se estivesse representando um papel, submeter meus escritos à sua aprovação, para que faça as alterações que julgue adequadas. Isso é o que não posso mais. Reforçar-me a dizer aquilo em que já não acredito. Tudo tem de ser feito em público, disse Mr. Norrell com um suspiro. Inclinou-se para a frente e disse com mais energia: Deixe-me guiá-lo. Prometa-me que nada publicará, nada falará, nada fará até chegar a uma conclusão definitiva sobre essas coisas. Acredite-me quando lhe digo que 10, 20 até 50 anos de silêncio valem a satisfação de no fim saber que se disse o que deveria ser dito, nem mais nem menos. Silêncio e inércia não lhe convencem disso, mas prometo me corrigir no que puder. O senhor não perderá com isso. Se alguma vez teve motivos para me considerar ingrato, não o terá no futuro. Direi a todos que o estimo em altíssimo grau. Não mais seremos preceptor e discípulo, que seja uma parceria de iguais, pois de qualquer maneira não aprendi eu quase tanto com o senhor como o senhor comigo? O senhor. O negócio mais lucrativo haverá de ser todo seu. Os livros, engoliu ligeiramente. Os livros que eu deveria ter lhe emprestado e conservei à distância do senhor. O senhor os lerá. Iremos para o condado de York juntos esta noite, se desejar. Eu lhe darei a chave da biblioteca e lerá o que quiser. Eu. Mr. Norrell passou a mão na testa como se surpreso com as próprias palavras. Eu nem sequer pedirei uma retratação da resenha. Que fique como está. Que fique como está. E com o tempo, juntos, responderemos a todas as perguntas que o senhor nela levanta. Houve um silêncio demorado. Mr. Norrell observou com ansiedade o rosto do outro mago. A proposta de mostrar a Strange a biblioteca de Heartfield sortiu algum efeito. Por instantes, Strange hesitou em sua decisão de se separar do mestre, mas por fim disse: Sinto-me honrado, senhor. Normalmente não é um homem de conciliações, eu sei, mas penso que devo agora seguir meu próprio destino. Penso que devemos nos separar. Mr. Norrell fechou os olhos. Nesse momento, a porta se abriu. Lucas e um outro lacaio entraram com a bandeja de chá. Ora vamos, senhor, disse Strange. Segurou-o no braço do mestre para erguê-lo um pouco e os dois únicos magos da Inglaterra tomaram chá juntos pela última vez. Strange deixou a casa da Praça Hanover às 8h30. Várias pessoas paradas ao lado das janelas do térreo de suas casas viram-no sair. Outras, que não se dignavam a espiar, mandaram criadas e lacaios se postarem na praça. Não se sabe se Lascelles tomou alguma providência desse tipo, mas o fato é que 10 minutos depois de Strange ter virado a esquina e seguido pela rua Oxford, ele bateu à porta de Mr. Norrell. Mr. Norrell ainda estava na biblioteca e ainda na cadeira em que estivera desde que Strange saíra. Olhava fixamente para o tapete. Ele se foi? Indagou Lascelles. Mr. Norrell não respondeu. Lascelles sentou-se. As nossas condições. Como ele as recebeu? Ainda nenhuma resposta. Mr. Norrell, o senhor lhe contou o que combinamos? Disse-lhe que, a menos que publique uma retratação, nós nos veremos forçados a revelar o que sabemos sobre magia negra praticada na Espanha?
Disse-lhe que em circunstância alguma voltaria a aceitá-lo como discípulo? Não, respondeu Mr. Norrell. Não lhe disse nada disso, mas Mr. Norrell suspirou fundo. Não importa o que eu disse. Ele se foi. Lascelles permaneceu em silêncio por um momento, olhando o mago com certa desaprovação. Mr. Norrell, ainda absorvido em pensamentos, não o notou. Por fim, Lascelles encolheu os ombros. O senhor estava certo, disse. Só pode existir um mago na Inglaterra. O que quer dizer? Quero dizer que o 2 de qualquer coisa é um número assaz incômodo. Um faz o Um faz o que bem entende. 6 podem se dar perfeitamente bem, mas 2 acabam sempre lutando pela supremacia. 2 vigiam sempre um ao outro. Os olhos do mundo inteiro cairão sobre esses 2, sem terem certeza de qual deles acompanhar. O senhor suspira, Mr. Norrell. Sabe que estou certo. Doravante teremos que levar Strange em conta em todos os nossos planos. O que ele dirá, o que fará, como agir contra ele. O senhor me disse muitas vezes que ele é um mago notável. O brilho dele foi uma grande vantagem quando empregado a seu serviço, mas isso agora acabou. Cedo ou tarde usará seus talentos contra o senhor. Nunca será cedo demais nos prevenirmos contra ele. Falo literalmente. O gênio dele para a magia é muito grande e seus implementos muito pobres. No fim, acabará por acreditar que a um mago tudo é permitido, seja arrombamento de casa, roubo ou impostura. Lascelles inclinou-se para a frente. Não quero dizer que ele seja tão corrompido a ponto de roubar do senhor neste momento, mas se um dia vier a ficar bastante necessitado, a sua mente indisciplinada parecerão justificáveis. A sua mente indisciplinada parecerão justificáveis um abuso de confiança, uma violação de propriedade. Fez uma pausa. Tomou providências contra ladrões em Hartfield? Encantamento de dissimulação? Encantamento de dissimulação não seria proteção contra Strange, afirmou Mr. Norrell, colérico. Serviriam apenas para lhe atrair os olhos. Levariam-no imediatamente para meus volumes mais preciosos. Não, não, o senhor está certo, suspirou. Mas algo mais é necessário. Neste caso, tenho de pensar. 2 horas após a partida de Strange, Mr. Norrell e Lascelles deixaram a Praça Hanover na carruagem de Mr. Norrell. 3 criados os acompanhavam e todos aparentavam estar iniciando uma longa viagem. No dia seguinte, Strange, caprichoso e contraditório como sempre, tendia a lamentar o rompimento com Mr. Norrell. A predição de Mr. Norrell de que jamais tornaria a ter alguém com quem conversar sobre magia não lhe saía da cabeça. Ele estava quase seguro de que todas as conclusões de Norrell concernentes a Jonas Glass eram equivocadas. Como resultado do que Mr. Norrell dissera, desenvolvera muitas ideias novas acerca de Jonas Glass, e agora sofria toda a angústia de não ter a quem expô-las. Na ausência de um ouvinte mais adequado, foi se queixar a Sir Walter Pole, na rua Harvey. Desde ontem. Desde ontem à noite, pensei uma dezena de coisas que deveria ter lhe dito. Agora, precisarei expô-las num artigo ou numa resenha, cuja publicação não acontecerá antes de abril. Depois ele terá de instruir Lascelles ou Portishead a escrever uma contestação, que não aparecerá antes de junho ou julho. 5 ou 6 meses para saber o que 5 ou 6 meses para saber o que ele me dirá. É uma forma muitíssimo incômoda de conduzir um debate, em especial se considerarmos o que até ontem eu poderia simplesmente ir à Praça Hanover e lhe perguntar o que achava. E agora tenho certeza de que não vou poder ver e nem mesmo cheirar os livros que importam. Como pode um mago existir sem livros? É isso que eu gostaria que me explicassem. É como pedir que um político alcance um cargo elevado sem o benefício de subornos ou apadrinhamentos. Sir Walter não se ofendeu com esse comentário grosseiro, levando bondosamente em conta o ânimo irritadiço de Strange. Quando colegial em Harrow, fora obrigado a estudar a história da magia que detestava e agora empurrava sua mente àqueles tempos para ver se conseguia se recordar de algo útil.
Descobriu que não se lembrava de muita coisa, só o suficiente, pensou com ironia, para encher pela metade uma taça muito pequena de vinho. Refletiu por instantes e, por fim, ofereceu-lhe esta sugestão. No meu entender, o Rei Corvo aprendeu tudo o que podia sobre magia inglesa sem a ajuda de livros, pois, na época, eles não existiam na Inglaterra. Quem sabe o senhor não possa fazer o mesmo? Strange lançou-lhe um olhar bastante frio, e no meu entender o Rei Corvo era filho de criação predileto do Rei Alberon, que entre outras lenharinhas garantiu-lhe uma excelente educação e magia em um vasto reino. Imagino que eu poderia caminhar ociosamente por florestas remotas e atalhos musguentos na esperança de ser adotado por uma realeza sobrenatural, mas creio que me considerariam alto demais para esse propósito. Sir Walter riu. E o que fará agora, sem Mr. Norrell para lhe ocupar os dias? Devo dizer a Robson no Ministério das Relações Exteriores que lhe incumba de alguma magia? Ainda na semana passada ele se queixava de que teria de esperar a conclusão de todos os trabalhos para o Ministério da Marinha e o Ministério da Fazenda até Mr. Norrell poder lhe reservar algum tempo. Sem dúvida. Mas diga que não poderá ser nos próximos 2 ou 3 meses. Vamos ao condado de Shropshire. Arabella e eu queremos muito passar algum tempo em nossa região e agora que não precisamos levar em conta a conveniência de Mr. Norrell, nada nos impede de ir. Ah, fez Sir Walter, mas não parta imediatamente, não é mesmo? Mas não parta imediatamente, não é mesmo? Daqui a 2 dias. Tão cedo? Por que a surpresa? Francamente, Polo, eu não fazia ideia de que apreciava tanto minha companhia. Não se trata disso. Eu pensava em Lady Polo. Será uma mudança triste para ela, sentir a falta da amiga. Ah, sim, disse Strange, um pouco desconcertada. Claro. Mais tarde, nessa mesma manhã, Arabella fez uma visita de despedida a Lady Polo. 5 anos. 5 anos, pouca diferença haviam feito na beleza de sua senhorita. E tão pouco em seu estado lastimável. Era calada como sempre, indiferente a qualquer dor ou prazer. Gentileza ou frieza deixavam igualmente impassível. Ela passava os dias sentada à janela na sala de estar veneziana da casa da rua Harley. Jamais demonstrava a menor disposição para se ocupar com alguma coisa, e Arabella era a única pessoa que a visitava. Gostaria que não Gostaria que não se fosse, disse Sua Senhoria quando Arabella lhe deu a notícia. Que tipo de lugar é o condado de Shropshire? Ah, creio que meu julgamento é bastante parcial. Acredito que muitos concordariam que se trata de um lugar bonito, com colinas verdejantes, bosques e agradáveis trilhas campestres. Claro que será preciso aguardar a primavera até podermos desfrutá-lo completamente, mas mesmo no inverno a paisagem pode ser admirável. É uma região especialmente romântica, com uma história nobre. Há castelos em ruínas e pedras incrustadas nos topos das colinas. Não se sabe por quem, e, estando tão perto do país de Gales, sempre foi uma área muito disputada. Há campos de batalha antigos em quase todos os vales. Campos de batalha? Exclamou Lady Polo. Seria muito bom como... Sei muito bem como são. Olhar para uma janela e nada ver exceto ossos quebrados e armaduras enferrujadas por toda parte. É uma paisagem deveras melancólica. Espero que não a ache demasiado aflitiva. Ossos quebrados e armaduras? Repetiu Arabella. Na verdade, não. Vossa Senhoria me entendeu mal. As batalhas aconteceram há muito tempo. Não há o que se ver. De certo, nada que me aflija. Entretanto, sabe, continuou Lady Polo, mal lhe prestando atenção, travam-se batalhas vez ou outra em quase todos os lugares. Lembro-me de haver aprendido na escola que Londres foi, certa vez, cenário de uma batalha particularmente sangrenta. As pessoas foram mortas de formas horrendas e a cidade destruída no incêndio. Estamos rodeados por sombras de violência e sofrimento todos os dias de nossa vida, e a mim parece que pouco importa se restam ou não vestígios materiais. Algo se modificou na sala, como se asas cinzas, frias e esvoaçantes tivessem passado sobre a cabeça das duas mulheres, ou como se alguém tivesse atravessado os espelhos e lançado uma sombra na sala. Uma curiosa artimanha da luz, que Arabella muitas vezes notara quando em companhia de Lady Polo.
sem saber a que outra coisa atribuí-la, julgava que se devia ao fato de haver muitos espelhos no ambiente. Lady Pole estremeceu e firmou o chale em volta do corpo. Arabella se inclinou para a frente e segurou-lhe a mão. Vamos! Concentre os pensamentos em coisas mais alegres. Lady Pole olhou para ela com perplexidade. Não sabia ser alegre, como não sabia voar. Arabella começou então a conversar, esperando distraí-la por um momento de pensar em tantos horrores. Falou das novas lojas e das novas tendências da moda. Descreveu um tafetá cor de marfim muito bonito que vira numa vitrine da rua Friday, e um enfeite de miçangas azul turquesa que vira em algum lugar e que combinaria perfeitamente com o tafetá. A seguir contou o que sua modista lhe dissera sobre miçangas. Depois descreveu uma planta extraordinária que a modista tinha um vaso, numa pequena sacada de ferro do lado de fora da janela, e que crescia tanto no espaço de um ano que acabara por bloquear totalmente uma janela do andar de cima, que parecia um fabricante de castiçais. Depois seguiram-se outras plantas surpreendentemente altas, João e o pé de feijão, o gigante no alto do feijoeiro, gigantes e matadores de gigantes de maneira geral, Napoleão Bonaparte e o Duque de Wellington, os méritos do Duque em todas as esferas da vida, exceto numa, a enorme infelicidade da duquesa. Felizmente, é o que Vossa Senhoria e eu jamais experimentamos, concluiu um tanto arquejante. Ter a paz interrompida sem cessar pela visão de um marido que corteja outras mulheres. Felizmente é o que Vossa Senhoria e eu jamais experimentamos, concluiu um tanto arquejante. Ter a paz interrompida sem cessar pela visão de um marido que corteja outras mulheres. Creio que sim, respondeu Lady Pole sem muita convicção. Isso incomodava a Arabella. Ela procurava levar em consideração todas as singularidades de Lady Pole, mas achava extremamente difícil lhe perdoar a costumeira frieza para com o marido. Sempre que visitava a casa da rua Harley, Arabella não conseguia deixar de lembrar quão dedicado Sir Walter era a Lady Pole. Quando a ele ocorria que determinada coisa pudesse lhe dar prazer ou lhe abrandar o sofrimento, por pouco que fosse, essa coisa era feita num instante, e Arabella não podia observar sem agonia a escassa retribuição que ele recebia por seu esforço. Não que Lady Pole não o visse com bons olhos, mas às vezes ela mal parecia se dar conta de que ele estava presente. Ah, mas não imagina a bênção que isso é, disse Arabella. Uma das maiores bênçãos da vida. O quê? O amor de seu marido? Lady Pole pareceu surpresa. Sim, ele me ama, disse afinal. Ou ao menos diz que me ama, mas de que serve isso? Nunca me aqueceu quando senti frio, e sempre sinto frio, sabe? Nunca abreviou um baile demorado e fatigante por um minuto que fosse, ou interrompeu uma procissão por corredores fantasmagóricos escuros e compridos. Nunca me salvou de nenhum sofrimento. O amor de seu marido já a salvou de alguma coisa? Mr. Strange? Disse Arabella, sorrindo. Não, nunca. Eu é que costumo salvá-lo. O que quero dizer, acrescentou logo, pois estava claro que Lady Pole não a entendera, é que muitas vezes ele se reúne com pessoas que desejam que faça magia em nome delas, ou que tem um sobrinho neto que quer aprender magia com ele, ou que acreditam ter descoberto um sapato ou um garfo mágicos, tolices assim. São pessoas bem intencionadas, na verdade são, em geral, muito respeitáveis. Mas Mr. Strange não é um homem muito paciente, por isso sou obrigada a me intrometer e resgatá-lo antes que diga algo que seria bem melhor não dizer. Chegou o momento em que Arabella pensara em partir e ela começou a se despedir. Agora que não se encontrariam outra vez por muitos meses, estava especialmente desejosa de dizer algo alegre. E espero, minha querida Lady Pole, disse, que quando voltarmos a nos ver, esteja bem melhor e, quem sabe, já pronta a frequentar outra vez a sociedade. Desejo muitíssimo um dia poder nos ver num teatro ou num salão de baile. Salão de baile? Exclamou Lady Pole, horrorizada. Mas o que a fez dizer isso? Deus nos livre de alguma vez nos encontrarmos num salão de baile? Calma, calma. Minha intenção não foi afligi-la. Eu esqueci-me de que detesta dançar. Vamos, não chore. Não pense mais nisso, se a deixa infeliz.
Fez o possível para tranquilizar a amiga. Abraçou-a, beijou-lhe a face e o cabelo. Afagou-lhe as mãos, ofereceu-lhe água de lavanda. Nada ajudou. Por vários minutos, Lady Pole ficou totalmente entregue a um acesso de choro. Arabella não entendia bem qual era o problema, mas o que poderia haver para entender? Parte da queixa de sua senhoria era ser tomada de favor por ninharias, tornar-se infeliz por alguma coisa. Arabella tocou o sino para chamar a criada. Só quando a criada apareceu, sua senhoria afinal se esforçou para se recompor. A senhora não faz ideia do que disse, bradou. E Deus a livre de algum dia vir a descobrir como eu descobri. Tentarei alertá-la. Sei que é inútil, mas tentarei. Escute-me, querida. Querida Mrs. Strange, escute-me. Como se as suas esperanças de salvação eterna dependessem disso. De forma que Arabella aparentou estar o mais atenta possível. Mas foi tudo inútil. Essa ocasião resultou não ser em nada diferente das muitas outras em que sua senhoria afirmara ter algo de extrema importância para comunicar a Arabella. Ela empalideceu, respirou fundo várias vezes e então se pôs a relatar uma história muito bizarra sobre o dono de uma mina de grafite no condado de Derby, que se apaixonou por uma ordenhadora. A ordenhadora era tudo que o dono da mina sonhara, exceto o reflexo dela no espelho. Sempre aparecia com um atraso de minutos. Seus olhos mudavam de cor no crepúsculo e sua sombra era muitas vezes vista dançando. Danças desvairadas, quando ela mesma estava parada. Depois de Lady Pole subir a seus aposentos, Arabella ficou sozinha. Mas que tola eu sou, pensou. Então não sei perfeitamente que a simples menção a uma dança a aflige em demasia? Como pude ser tão imprudente? O que será que ela queria me contar? Será que ela mesma sabe? Pobrezinha. Sem a bênção da saúde e do juízo, a riqueza e a beleza não têm de fato valor algum. Fazia reflexões morais nesse tom, quando um fraco ruído às costas fê-la voltar-se. Imediatamente levantou-se da cadeira e andou às pressas em direção à porta, as mãos estendidas. É o senhor. Fico muito contente em vê-lo. Vamos, dê-me um aperto de mão. Este será o nosso último encontro por muito tempo. Nessa noite, ela disse a Strange. Ao menos uma pessoa gostou que o senhor tenha voltado a atenção para o estudo de Jonas Glass e de seus súditos mágicos. Mesmo? E quem é essa pessoa? O cavaleiro de cabelos de algodão. Quem? O cavaleiro. O cavalheiro que mora com Sir Walter e Lady Pole. Já lhe falei dele antes. Ah, sim. Eu me lembro. Houve um momento de silêncio enquanto Strange refletia sobre isso. Arabella! Exclamou de repente. Está acaso me dizendo que ainda não sabe qual é o nome dele? Começou a rir. Arabella pareceu se melindrar. Não é minha culpa, replicou. Ele nunca me disse seu nome e eu nunca me lembrei de perguntar, mas fico contente que não o leve a sério. Pensei uma vez que estivesse inclinado ao ciúme. Não me lembro de ter estado. Estranho, pois eu me lembro perfeitamente. Desculpe-me, Arabella, mas é difícil sentir ciúme de um homem que a senhora conheceu anos atrás e cujo nome ainda está para ser descoberto. Mas então, ele aprova meu trabalho? Sim. Ele me disse muitas vezes que o senhor só obteria resultados quando começasse a estudar seres mágicos. Diz que esta é a verdadeira magia, o estudo e a magia dos seres mágicos. Mesmo? Ele parece ter opiniões bastante conclusivas sobre o assunto. E o que, diga-me, ele sabe a respeito? Ele é mago? Creio que não. Afirmou uma vez nunca ter lido um livro sobre o assunto. Ah, é um desses, é? Retrucou Strange com desdém. Não estudou o assunto, mas conseguiu elaborar várias teorias sobre ele. Vive encontrando esse tipo de gente. Bem, se não é mago, o que ele é, então? Pode ao menos me responder isso? Acho que posso, respondeu Arabella com o jeito satisfeito de quem fez uma descoberta muito inteligente. Strange aguardou em expectativa. Não, disse Arabella. Não vou lhe dizer. Sorriria de mim novamente? Talvez. Então está bem, disse ela após um instante. Creio que ele é um príncipe, ou um rei. Sem dúvida tem sangue real. Mas o que a fez pensar isso? É que ele me falou bastante dos reinos, dos castelos e das mansões que possui, embora, confesso, todos têm nomes bizarros e nunca ouvi falar de um deles sequer. Penso que é um dos príncipes que Bonaparte depôs na Alemanha ou na Suíça. Mesmo? Disse Strange, um pouco irritado. Bem,
Agora que Bonaparte foi derrotado, talvez queira voltar para seu lugar de origem. Nenhuma dessas meias explicações e adivinhações concernentes ao cavaleiro de cabelos de algodão o convenceu de fato. Por isso Strange continuou curioso para saber quem era o amigo de Arabella. No dia seguinte, seu último em Londres, foi ao escritório de Sir Walter em Whitehall, com a intenção com a intenção manifesta de descobrir quem era o sujeito. Quando lá chegou, porém, Strange encontrou apenas o atarefado secretário particular de Sir Walter. Ah, Moorcock, bom dia. Sir Walter saiu? Acabou de ir para Fife House, a casa londrina de Lord Liverpool. A casa londrina de Lord Liverpool, uma mansão antiga, pitoresca e isolada, que ficava às margens do Tâmisa. Mr. Strange, posso ajudá-lo em alguma coisa? Não, eu não. Bem, talvez. Há uma coisa que estou sempre para perguntar ao Sir Walter e nunca me lembro. O senhor por acaso conhece o cavalheiro que mora na casa dele? Casa de quem, senhor? De Sir Walter? Mr. Moorcock franziu o senho. Um cavalheiro na casa de Sir Walter? Não me ocorre quem possa ser. Como se chama? É o que eu gostaria de saber. Nunca vi o sujeito, mas ao que parece, Mrs. Strange sempre o encontra quando está saindo da casa. Ela o conhece há anos, porém jamais conseguiu descobrir o nome dele. Deve ser uma pessoa bastante excêntrica para manter o nome em segredo. Mrs. Strange o chama de Cavalheiro do Nariz Prateado ou Cavalheiro de Pele Branca como a neve, algo esquisito assim. Mas Mr. Moorcock apenas fitou ainda mais perplexo com essas informações. Sinto muito, senhor. Não creio que alguma vez o tenha visto.